Um novo ciclone extratropical se forma no Rio Grande do Sul, pode trazer ventos de mais de 80 km por hora e, evidentemente, preocupa demais, né? Ontem a Defesa Civil reforçou o alerta para novos temporais depois da tragédia que deixou 47 mortos. Em Camaquã, um açude se rompeu e a água chegou a arrastar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Um agente precisou subir no teto do veículo para conseguir ser resgatado depois, com segurança. As chuvas também causaram transtornos e alagamentos em Porto Alegre, na região metropolitana, e é de lá que a gente tem informação agora ao vivo. Quem está conosco hoje é o Eduardo Chaves, nos atualizando. Eduardo, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Sheila, bom dia, Megali, e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Exatamente, chuva que acaba de parar em Porto Alegre, e a temperatura atual aqui é de 10 graus e 3 décimos. De acordo com a mais recente atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, subiu para 100 o número de municípios afetados pelas enchentes e cerca de 348 mil pessoas foram atingidas. Mais de 2 mil pessoas seguem desabrigadas e 21 mil estão desalojadas. As buscas pelos 9 desaparecidos continuam. Eles tiveram os nomes divulgados no site da Polícia Civil Gaúcha e o balanço publicado contabiliza 47 mortes até o momento. Muitas rodovias federais e estaduais, Sheila, foram danificadas e tiveram alterações no tráfego. São 21 pontos de estradas bloqueados, total ou parcialmente. Chama atenção este açude que rompeu no quilômetro 386 da BR-116, localizado no município de Camaquã, na região centro-sul do estado. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e outros 4 veículos foram levados pela correnteza. A boa notícia é que ninguém ficou ferido e o trecho foi parcialmente liberado. Vamos ouvir agora a manifestação do morador de Camaquã, Maurício Rosales, que era proprietário de um desses carros arrastados pelas águas. E daí eu desci do carro para ver se tinha como passar, e daí eu vi que o caminhão passava. Eu pensei em manobrar o carro e voltar, e quando eu embarco no carro para manobrar, a água subiu de vez, assim, subiu mais de metro, assim, em 1 segundo. O carro saiu boiando e saiu fora da pista, assim, e foi girando e pegando galho, pau, árvore. E daí ficou lá o meu carro, a viatura da polícia também saiu boiando na minha frente. E daí o policial nem estava dentro, daí eu consigo nadar até a viatura e subir para cima dela. E daí ficou mais outros 3 ou 4 carros lá também, todos submersos. Na região metropolitana de Porto Alegre, a quarta-feira foi um dia com diversos pontos de alagamentos, com vias interditadas e os carros ficando submersos pela água. Muitas famílias precisaram deixar as casas devido às cheias dos rios. Mais de 30 grupos saíram de casa com apoio de barcos em Gravataí e Cachoeirinha e foram para ginásios ou abrigos. Conforme a Defesa Civil de Eldorado do Sul, outra cidade também da região metropolitana, 600 famílias que vivem em áreas de risco precisaram deixar as residências. Em Porto Alegre, na capital, o Arroio Dilúvio, que corta a cidade e fica em uma das principais avenidas, a Avenida Ipiranga, está em níveis altíssimos e os trechos da ciclovia e encostas do arroio cederam. 3 abrigos temporários com capacidade total para 150 pessoas foram preparados. O prefeito Sebastião Melo fez um apelo para que os moradores dessas áreas de riscos deixem as suas residências. Vamos ouvir um trecho. Que puderem ficar em casa, trabalhem em casa, né? O nosso canal de entrada é sempre 156, o canal importante de comunicação com a prefeitura. Existem outros canais, mas esse é o principal. E que as pessoas que moram em área de risco, que não esperem, né? O arroio está sendo mais enchido, tem a questão de desbarrancamento de áreas, que não esperem para que isso aconteça, que as pessoas possam tomar a decisão de irem para os seus parentes ou ligar para a Defesa Civil e dizer, olha, eu quero ser acolhido. O vice-governador do estado, Gabriel Souza, que está com o gabinete montado, no Vale do Taquari, deve receber hoje o secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Ailton Madureira de Almeida. A expectativa é montar um plano de ação para a reconstrução das cidades, principalmente dos municípios como Mussum e Roca Salles, que foram praticamente dizimados. E o tradicional desfile de 20 de setembro também não vai ser realizado neste ano em Porto Alegre, devido à situação esta das enchentes que atingem o estado. Devem acontecer cavalgadas solidárias em diversos pontos da cidade para arrecadar materiais que atendam às demandas dos municípios atingidos, como itens de higiene e limpeza e roupas de cama. Sheila. Valeu, Eduardo, obrigada. E a gente vai ficar bem de olho hoje, com essa passagem de um novo ciclone, ficar de olho nos efeitos, já nessa área tão castigada, com tantos prejuízos, com as mortes contabilizadas.
com os danos todos, pessoas que perderam as suas casas não podem voltar para casa e hoje com essa apreensão tão grande em relação a mais chuva, em relação a mais vento e possibilidade de aumento no nível dos rios e toda a tragédia que a gente já viu acontecer, né? Ontem na transmissão do jogo do Inter com o São Paulo, a gente já via a chuva forte que caía no Beira-Rio, né? O torcedor, inclusive, nem saiu de casa. Tinha pouca gente no estádio. Ô, Eduardo, a gente já sente os efeitos desse ciclone agora de manhã aí em Porto Alegre? Então, a chuva deu uma amenizada, agora ela acontece com menos intensidade. Neste momento, em Porto Alegre, não está chovendo, mas em diversos outros pontos da região metropolitana sim que está. Em relação à previsão do tempo, segue o alerta, né, de temporais e inundações para todo o Rio Grande do Sul. A gente sente que o dia começa com chuva e garoa em várias cidades, mas a expectativa é que o tempo comece a firmar em algumas regiões do estado, oeste e nordeste, nesta quinta-feira, porque o ciclone já está um pouco se afastando para o litoral. A gente tem esse deslocamento, mas que ainda assim atinge várias cidades, principalmente do litoral, que prevê muitas rajadas de vento na parte sul, a parte da capital também, na parte leste do estado, que aí sim a gente vai ver talvez uma melhora do tempo no final de semana. Muito bem. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando a situação no Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho mais da participação da nossa reportagem. Trocando de assunto, a gente fala agora sobre o brasileiro Danilo Cavalcante, capturado ontem de manhã depois de 14 dias. Ele foi levado para um presídio de segurança máxima nos Estados Unidos e agora nem o MacGyver consegue escapar dessa prisão, né, Arthur Coelho? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Exatamente, o brasileiro recapturado pela polícia americana vai cumprir a pena de prisão perpétua em um presídio estadual de segurança máxima no estado de Maryland, vizinho à Pensilvânia. Ele já foi fichado e teve a foto atualizada no banco de dados do sistema penal americano. Danilo Cavalcante, de 34 anos, fugiu da cadeia do condado de Chester em 31 de agosto. Mais de 500 policiais tentavam há 14 dias encontrar o brasileiro, chegaram a aumentar a recompensa para R$125 mil, né, basicamente esse valor, para quem compartilhasse informações importantes sobre ele. Os agentes sentiram que estavam mais próximos do brasileiro na noite de terça-feira, quando o alarme de uma casa chamou a atenção. Perto do local, o sistema de monitoramento térmico do helicóptero da polícia identificou o calor numa região de mata. Seguindo ali as pistas, os agentes fecharam o cerco e na manhã de ontem encontraram um fugitivo por um cão farejador de nome Yoda. Ele estava armado debaixo de uma pilha de madeira e tentou fugir pela vegetação, mas o cachorro mordeu e imobilizou o criminoso. O governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, destacou o empenho dos policiais na operação e também destacou não ter terminado a operação dando qualquer tipo de tiro no Danilo. Obrigado pelo extraordinário trabalho de todas as forças que estiveram na Pensilvânia, os líderes locais do condado de Chester, os agentes federais desta nação. Pouco depois das 8 da manhã, o suspeito foi capturado. Graças a Deus, não houve ferimentos aos homens da lei ou ao público. Ele foi preso sem que nenhum tiro tenha sido disparado. Por causa da fuga e dos roubos realizados nas últimas semanas, a promotoria da Pensilvânia deve apresentar novas denúncias contra Danilo Cavalcante. Após a recaptura, as autoridades garantiram que a segurança será reforçada na penitenciária de onde ele escapou. 500 policiais envolvidos, mas o grande personagem, o Yoda, o cachorro, que no final das contas... Encontrar esse maluco eu vou. E conseguiu. Né? Mordeu e tal. Quando a gente vê esse cara do lado dos agentes americanos, é que a gente percebe o quanto ele é mirradinho, né? O quanto ele é franzino. Até por isso conseguiu fazer aquela manobra meio inacreditável, né? De escalar a parede daquele jeito. Lá. Ele tem tipo 1,5 metro, né? Não conseguia, tem uns 54, se eu não me engano. 50 quilos. 52, ele é pequenininho, liso. Mas agora não vai conseguir mais. Aliás, até agora eu não consegui entender como que ele escapou daquela prisão. Sim, ele escalou aquele muro, mas era só aquilo. E depois, né? Não tinha cerca eletrificada, não tinha cara armado, bastava escalar aquela paredinha lá que nem um caranguejo para conseguir fugir de uma prisão americana, né? Mas agora, nem fazendo passo do caranguejo, esse cara vai conseguir voltar para a rua. Obrigado, Coelho. Valeu. A Câmara volta a se reunir agora pela manhã para votar os destaques da chamada mini-reforma eleitoral. Ontem, os deputados aprovaram o texto base do projeto por 367 votos a favor e 86 contrários. Entre outros pontos, a proposta flexibiliza regras
sobre a prestação de contas e aplicação de multas a partidos e candidatos. E precisa ser aprovada antes do dia 6 de outubro para então valer nas eleições do ano que vem. É assunto para ele, para o João Pedro Melo, que está conosco ao vivo. Fala, JP, bom dia. A todos que estão nos acompanhando, pois é, mais um passo, né, para essa mini reforma eleitoral que a gente já vem falando aqui há algum tempo e que é dividida em 2 projetos. Ontem, os deputados aprovaram o chamado texto base de um desses projetos. Mesmo com margem de votos aí favoráveis, há algumas questões que são polêmicas, como as candidaturas de mulheres. Nas federações, por exemplo, que vai valer é um número global. Isso quer dizer que se o partido isolado do grupo não cumprir a meta de 30% de candidaturas femininas, ele não será punido. As prestações de contas também ficarão mais flexíveis, como a apresentação parcial dos gastos sendo extinta, além do envio da contabilidade que só será feita após as eleições. Quem é contra esse ponto do texto avalia que isso pode impedir a Justiça Eleitoral de identificar problemas com antecedência. Esse é o caso da deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo. A gente vai ouvir um trechinho dela agora. Tem alguns pontos positivos, mas eles são muito pequenos, na minha visão, perto dos danos que isso causa, inclusive para a nossa democracia. Não dá para tirar a prestação de conta parcial. Não dá para falar que esse projeto promove transparência, porque não tem nada de transparente nesse projeto. Isso está a serviço de partido, de cacique partidário, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com ajuste consensado. Bom, ainda com relação às federações, um grupo de partidos não será prejudicado se uma das legendas tiver problemas com as contas. Por conta disso, eventuais sanções serão aplicadas só à sigla responsável pelo erro. Os destaques do projeto, ou seja, aquelas alterações que podem ser feitas, essas vão ser votadas hoje em uma sessão agora de manhã. Ela prevê, entre outras coisas, nessa mini-reforma eleitoral, a mudança no prazo da inelegibilidade de políticos cassados. Atualmente, o tempo começa a contar depois do período do mandato e agora, depois de votada na Câmara, a mini-reforma eleitoral será enviada para o Senado. E aí é onde mora o perigo, porque o Senado vai ter pouco tempo para analisar essa proposta, cerca de 3 semanas antes da gente chegar ali até o dia 6 de outubro desse ano, lembrando um ano antes do pleito. O deputado Duarte Júnior defende que o texto seja aprovado do jeito que está. A gente vai ouvir o deputado. Está tendo debate público, está tendo debate com a imprensa, está tendo debate com a sociedade. O Senado terá tempo, tem muitos avanços no texto. A gente mantém a lógica do sistema. Ninguém está tratando de volta de coligação, ninguém está tratando de volta de financiamento empresarial. O debate público prosseguirá. O Senado fará o seu papel. Se voltar para a Câmara também. Pois é, Megali e Sheila, terá tempo peronomútil, né? A gente sabe que normalmente JP, o Senado... Desculpa. Sim, pois não. Quem é esse? Esse é o deputado Duarte Júnior, que é o relator dessa matéria. Ele é o relator. Ele falou que tá tendo debate, mais ou menos, né? Entre eles, praticamente nada. Os caras estão aprovando em tempo recorde, na velocidade da luz. Para isso eles têm pressa, né? Eles têm uma pressa impressionante. Agora, para votar reformas estruturantes, essas não. Essas aí ficam meses cozinhando no... Quanto tempo ficou o marco fiscal? Quando, né? Mais ou menos 2 meses, né? Cozinhando no Congresso. Mas para isso, os caras têm uma pressa impressionante. E aí ele falou que tá tendo debate na sociedade. Não tá, não. O debate que tá tendo na sociedade é de uma rejeição a esse troço que tá sendo votado aí. Se houve debate, quem ganhou foi o não. Né? Esses deputados não estão ouvindo a voz das ruas, a voz do povo, não estão ouvindo as análises da imprensa, não estão ouvindo nenhuma voz que não seja a deles. E aí ele falou, tem vários avanços no texto. Qual? Só se for avanço na direção de 180 graus. O que a gente tem aí são diversos retrocessos. Né? Não tem nada aí que interessa a sociedade brasileira. Tem um grande acerto entre eles em um projeto que interessa unicamente aos partidos e aos políticos. E é uma afronta à sociedade. Tá tendo debate na sociedade. Tá tendo debate coisa nenhuma. Aliás, a gente tá jogando um jogo jogado. A gente sabe que isso vai ser aprovado. Enfim, a gente tá vendo aí a tramitação desse troço na Câmara dos Deputados e como trabalham esses caras. Eu sugiro ao eleitor, ainda tá bem fresquinho na memória, né? Em quem a pessoa votou. Muita gente acaba esquecendo com o passar dos anos, mas agora tá bem fresco. Que procure a lista dos deputados para saber quem votou e quem vai votar de qual maneira. Nesse projeto que, repito, só interessa a eles e é uma traição ao eleitor brasileiro. Enfim, JP, desculpe a interrupção.
Não, tá correto, Megali. Só para finalizar, a gente vai lembrar de um outro trecho que normalmente o Senado reclama que não tem tempo para analisar as matérias. Se a gente lembrar, tivemos um atrito pesadíssimo entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco recentemente sobre essa questão e, mais uma vez, o Senado vai ter que correr contra o tempo se quiser aprovar essa matéria antes do dia 6 de outubro. Então, esse é o ponto. Essa matéria vai para o Senado, provavelmente amanhã, e o Senado vai ter aí cerca de 3 semanas para analisar um texto que já passou ali pela Câmara no jogo jogado e vamos ver como é que vai ser no Senado Federal. E a gente geralmente espera mais seriedade do Senado na análise desse tipo de projeto. Pelo menos mais do que a Câmara dos Deputados. Qual é a tendência hoje no Senado, João Pedro? Olha, a tendência é de que essa matéria seja aprovada, mas se a gente seguir o que a gente acompanha do Senado, vai ser com mais seriedade, eles vão analisar com mais detalhes e aí pode ser que não dê tempo de valer para as eleições do ano que vem. Por quê? Vai ter que passar por Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário, então tem uma questão de fato complicada. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem vários assuntos que entram na frente dessa matéria, então é preciso que, de repente, se aprove uma urgência, que ocorra um acordo ali com o Rodrigo Pacheco para que essa matéria seja votada. Mas, diante de outras oportunidades, acho bem difícil disso acontecer. Obrigado, João Pedro. Valeu, um grande abraço. Valeu. Bom, também nesta quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto que regulamenta as apostas esportivas. O texto, que pode levar as receitas do governo, segue agora para o Senado. Márcio Rocha. Depois que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei que regulamenta a taxação das apostas esportivas e cassinos online no país deve ser analisado pelo Senado nos próximos dias. A matéria prevê a regulamentação das apostas esportivas e dos jogos de azar na internet, além de definir a taxação das casas de apostas e dos próprios apostadores. Durante a tramitação, o relator, o deputado Adolfo Viana, definiu alguns pontos que ainda eram considerados duvidosos, além de manter outros que já estavam na proposta original, como é o caso da taxa de tributação das casas de apostas. Pelo projeto, 18% da receita bruta dos jogos serão taxados. Também foi mantido o percentual de 30% que os vencedores das apostas precisam pagar como tributo, caso recebam prêmios maiores de R$ 2.112, sendo que essa é a mesma taxa cobrada sobre os prêmios das loterias que já existem no país. O relator declarou que essa regulação do mercado de apostas vai possibilitar a fiscalização e a cobrança de tributos sobre as empresas, além de formalizar os empregos do setor que movimenta o mercado bilionário no Brasil. Os sites que operam apostas online no país estão hospedados em paraísos sujeitos a leis e tributações de outros países. O ônus da aposta que nós sabemos, nós já temos. Agora chegou a vez de termos a tributação revertida em favor do povo brasileiro e o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil. Além da tributação, o texto também determina que 2% da arrecadação devem ser destinados para a Seguridade Social, 1,82% para a educação, 5% para o turismo e 6,63% para o esporte. No Supremo Tribunal Federal, o plenário retoma logo mais às 9h30 da manhã o julgamento de 4 dos réus envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. O primeiro caso analisado é de Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, acusado de participar da depredação do Congresso Nacional e de usar as redes sociais para convocar pessoas a participar da invasão às sedes dos 3 poderes. Ele responde por 5 crimes, entre eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado. Esse cara aqui foi um dos que produziram provas contra si mesmo, sabe? Isso, porque ele fez né? vídeo e tal dele mesmo, dentro do Congresso, enfim. No início do julgamento, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defendeu a condenação dos réus. É necessário destacar que os casos pautados referente aos atos do dia 8 de janeiro referem-se, dentre outros, a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Buscou-se, falando em linguagem mais clara, derrubar um governo que foi legitimamente eleito. É importante registrar também que o Brasil há muito deixou de ser uma república das bananas e hoje goza de prestígio internacional das grandes democracias. Golpe de Estado é uma página virada na nossa história e todos aqueles que se filiam a essa ideia espúria
de conquistar o poder mediante violência e de forma alheia às normas constitucionais, hão de responder pelos crimes daí resultantes. O advogado desse Aécio Pereira é o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que passou a ser investigado por incitar atos antidemocráticos. Ao defender o cliente, ele chegou a dizer que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas do Brasil. Essas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de sepultura pertença a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. Afirmou ainda que não há tentativa de golpe sem armas. Agora, senhores ministros, será que nós vamos escrever na história que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas? Tentativa de golpe de Estado sem armas. Com a pessoa armada? Alguém tinha um fuzil? Se era organização criminosa, era muito fácil pedir para emprestado para o PCC ou para o Comando Vermelho ou qualquer outra dessas organizações, que são organizadas, sim, são tão organizadas que o Estado não consegue impedi-las de caminhar e caminhar bem financeiramente. Alguém trouxe um fuzil para Brasília? Alguém trouxe? Naquele povo que estava ali no dia 8 de janeiro? Não houve. Houve o impedimento de funcionamento dos poderes? Qual poder deixou de funcionar por conta da ação que houve desse prédio nos demais prédios? Bom, primeiro, em relação aos ministros do STF serem as pessoas mais odiadas do Brasil. Segundo quem? De acordo com qual pesquisa? Que números o desembargador tem para embasar essa fala? Esse é o discurso do WhatsApp profundo. Esse é o discurso dos golpistas. O da ditadura, do STF, da perseguição contra patriotas, etc, etc, etc. Ele está replicando aquilo que era ouvido nesses acampamentos golpistas antes de 8 de janeiro. Né? E outra, quem está em julgamento ali não são os ministros do STF, quem está em julgamento é o cliente dele. E mais outras tantas centenas que ainda passarão por esse mesmo tribunal. Em relação à tentativa de golpe sem armas, é de um cinismo atroz dizer um negócio desses, porque ninguém está argumentando que aqueles caras enrolados em bandeira, quebrando relógio, fazendo cocô em gabinete, iriam tomar o poder. Não funcionaria dessa maneira. A ideia era criar uma balbúrdia tamanha que viria o presidente, no caso já não era mais o presidente, mas alguém a invocar o tal do artigo 142, aquele que tem sido extremamente mal interpretado, de que garantiria as Forças Armadas como uma espécie de órgão moderador da República. Não é. As Forças Armadas são um aparato burocrático da República e, portanto, obedecem às ordens dos civis. Não tem nada disso no artigo 142. Tanto é que Bolsonaro aparecia toda hora lá dizendo: eu quero autorização de vocês, eu quero que vocês me autorizem. Aí vinha os caras: eu autorizo. Autoriza o quê? Ele nunca disse, né? Nunca disse. Porque morre de medo de responder por isso. Mas a gente sabe exatamente o que estava sendo dito ali e qual era a autorização que essas pessoas estavam dando. Quando vinha general de 4 estrelas falar: não vai ter golpe no Brasil, mas não estiquem a corda. O que é esticar a corda exatamente? Eles também não dizem. O ex-secretário-geral da presidência, né, Luiz Fernando Ramos, general Heleno, né, general Braga Neto, quando conversavam com essa gente, e o próprio presidente, lembra, abraçado com uma senhora ali, quando ele já havia perdido a eleição, mas ainda era presidente, dizendo: algo vai acontecer. Isso. Algo o quê? Então o que estava sendo armado ali era claro. Eles não falavam com todas as letras para não terem de responder por isso depois, mas o recado que estava sendo dado para aquela gente era claríssimo. Aqueles eram os idiotas úteis. Os espertos eram os que estavam planejando um caos completo para que se invocasse o tal do artigo 142 e se virasse a mesa no Brasil. Era isso que estava sendo fermentado no Brasil.
Foi isso que foi alimentado por essas palavras durante 4 anos ininterruptos no Brasil. Então as armas entrariam depois, desembargador. Felizmente o plano não foi adiante. E não foi adiante não por benevolência e amor à democracia dos generais, desses generais e do ex-presidente da República. O próprio Mauro Cid disse. O presidente só não dá a ordem por quê? Porque não confia no alto comando do Exército. Não porque é um democrata. Essas palavras saíram dos dedos de Mauro Cid no WhatsApp. Ele não dá a ordem porque não confia no alto comando. E se confiasse? Então o golpe estava fermentado, sim. Estava armado. Aquilo era um dos passos. Felizmente não passamos dele. Mas o Brasil sofreu, sim, uma tentativa de golpe por causa... nas mãos daqueles imbecis, entre eles o cliente do desembargador. E aí eu invoco o Reinaldo Azevedo agora há pouco, clamando a OAB. Exato. A se pronunciar. Os ouvintes também estão escrevendo isso, né? Cadê a OAB que não se manifesta sobre isso? Exato, existe um código de ética ali a ser seguido. Um cara ter esse tipo de atuação e defender golpe de Estado, porque ele já fez isso publicamente, por mais de uma vez, pode continuar atuando dentro das regras da Ordem dos Advogados do Brasil? É a pergunta que o Reinaldo fez e que eu repito agora. E que é justíssima. A OAB tem de, no mínimo, se pronunciar a respeito desse assunto. Bom, até agora, 2 ministros votaram apenas. O primeiro deles, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele defendeu a tese do crime de multidão quando não é preciso descrever a conduta de cada envolvido e fixou uma pena de 17 anos de prisão para Aécio Pereira, além de uma multa de mais de R$40 mil. Alexandre de Moraes disse ainda que o terraplanismo faz parecer que os atos de 8 de janeiro foram um domingo no parque. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. O segundo ministro a votar foi Nunes Marques, que teve um entendimento bastante diferente e defendeu uma pena de 2 anos e 6 meses para Aécio Pereira em regime aberto. Para ele, os envolvidos na invasão às sedes dos 3 poderes não tiveram a intenção de abolir o Estado Democrático de Direito. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados, não teriam qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. Ao todo, mais de 8 mil pessoas foram denunciadas pelos ataques de 8 de janeiro, mas apenas 232 casos considerados mais graves serão julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os demais réus devem fechar um acordo com o Ministério Público Federal e acertar o pagamento de multa ou então a prestação de serviços comunitários. Próximo a votar hoje, na retomada da sessão, será o ministro Cristiano Zanin. E aqui fora do ar a gente estava falando, se for nesse ritmo, rapaz... A gente vai entrar em 2024 com essa votação rolando, não é? Bota 2024. Com esse julgamento rolando. Cheira, só 2 ministros votaram, são 11 ao todo. Isso, com a gente o caso no de um réu. réu. São 4. São 4 agora. Mas são 232 casos a serem julgados no plenário do Supremo. Pois é. E aí? Como é que a gente vai julgar tudo isso? Gente. O Supremo vai se dedicar unicamente à causa do 8 de janeiro? Faça as contas aí, não fecha.
Voltaremos ao assunto. Bom, empossados no cargo após as negociações para abrigar partidos do Centrão, os novos ministros do governo Lula começam a trabalhar hoje. Ontem, André Fufuca, do PP, assumiu o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser e disse em coletiva que está com muita disposição e vontade de trabalhar. Nós não podemos falar de revolução no esporte no momento em que temos jogadores recebendo 1 milhão de % acima de uma desportista que ocupa a mesma função no esporte. Nós não podemos falar da democratização do esporte de qualidade quando grande parte das periferias, povoados, aldeias indígenas e quilombos não tem nem sequer quadra de cimento para que eles possam exercer de forma digna o seu esporte de qualidade. Nós primeiro temos que ter o pé no chão e, acima de tudo, sensibilidade com quem mais precisa. Essa bandeira é do presidente Lula, essa bandeira é de todos os ministros que aqui estão. E essa bandeira sempre foi uma bandeira que eu tive na minha vida e irei levar nos próximos dias aqui. Ah, é? Não me recordo desse histórico de defensor do esporte amador do André Fufuca. Enfim, André Fufuca, ladies and gentlemen, assumindo um ministério turbinado, né? Pela regulamentação dos sites de apostas. As apostas esportivas. Sim. Tem uma dúvida ainda, não está claro se vai ficar com o Ministério da Fazenda ou o Ministério do Esporte. Mas como o próprio presidente Lula já falou que seria um ministério turbinado, né? O governo já falou que seria um ministério turbinado, possivelmente turbinado por essa regulamentação, né? Bom, ainda nesta quarta-feira, Silvio Costa Filho, do Republicanos, tomou posse no Ministério de Portos e Aeroportos. Ele substituiu o Márcio França, que vai ocupar a pasta de Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o 38º Ministério do governo Lula. Em discurso, Silvio Costa prometeu investimentos no setor e citou o Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O mundo tem quase 3 trilhões à procura de investimentos. Investimentos privados como portos, aeroportos, rodovias, infraestrutura. E hoje observa o Brasil como a janela de oportunidades. Na hora que a gente dá segurança jurídica, dá estabilidade nas nossas instituições, isso dá um sinal de credibilidade ao mundo, tanto é que a nossa nota de crédito começou a melhorar, isso significa mais investimentos públicos e privados. Mais tarde, Lula reuniu-se com os novos ministros e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que encabeçou as negociações com o Centrão e se disse satisfeito com a nova composição da esplanada dos ministérios. Muito satisfeito com a conclusão que nós chegamos na montagem do governo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita expectativa no Brasil. Então a Fufuca tem que saber que na questão do esporte, sabe, o esporte ele tem que ser muito cuidado, porque o esporte não só ele gera muita oportunidade de trabalho, mas ele gera a saúde das pessoas se a gente souber trabalhar direitinho. Eu conheço o Silvinho há bastante porque eu sou pernambucano. Eu acho, Silvinho, que você tem tudo para crescer muito, você tem tudo para fazer um bom trabalho. É um ministério, não você vai dar ele da mão do Márcio. O Márcio não dá para entender nada, porque o Lula também está num ânimo, né? Ele está numa felicidade ali, cercado por Arthur Lira, Silvio Costa Filho, Márcio França, que está bastante irritado, né? Já demonstrou sua irritação nas redes sociais, e André Fufuca. Então o presidente não está exatamente como quem está comemorando um golaço, né? Ele está derrubado ali no meio dessa gente estranha, nessa festa esquisita. Mas o que ele disse também é um monte de platitudes, né? O Fufuca. Tô muito feliz também. Tô satisfeito, muito satisfeito com essa formação ministerial. É muito importante, sei lá, para o crescimento da sociedade, blá, blá, blá. Tem nada que se salve ali, mas foi um momento bastante constrangedor do Lula cercado pela nata do Centrão. Uma pesquisa feita pelo IPESP em parceria com a Federação Brasileira de Bancos aponta um aumento de 7 pontos percentuais entre os que acham que o Brasil melhorou. Em junho, eram 41%, agora são 48%. Outros 33% acreditam que tudo continua igual e 19% dizem que piorou.
O mesmo levantamento mostra que, atualmente, 55% dos brasileiros aprovam o governo Lula. Em junho, eram 51%, ou seja, um aumento de quase 4 pontos percentuais, né? Outros 38% desaprovam e 7% não sabem ou não responderam. O IPESP ouviu 2.000 pessoas entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha aqui, uma boa notícia. O ator Kaique Brito apresenta melhora no quadro de saúde, deixa a sedação e já respira sem a ajuda de aparelhos. Luana Bernardes. 11 dias após ter sido atropelado, o ator Kaique Brito deixou de usar ventilação artificial para respirar e está sem sedação. Ele segue internado na UTI do Hospital Copador, na Zona Sul do Rio. Segundo o último boletim médico, o artista apresenta melhora clínica, mas vai continuar sob cuidados intensivos. O ator ficou em estado gravíssimo após ter sido atropelado na Avenida Lúcio Costa, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. De acordo com as investigações, Kaique foi a um quiosque da Orla com o apresentador Bruno de Luca. Ele foi atingido ao atravessar a rua depois de ter se despedido do amigo. Bruno de Luca não vai ser indiciado por omissão de socorro. Novas imagens mostraram que o apresentador não prestou socorro após o atropelamento do ator. No registro é possível ver que Bruno viu o atropelamento do amigo e depois de se desesperar colocando a mão na cabeça, ele retornou ao quiosque em que os dois estavam. Já o motorista prestou socorro e foi comprovado que ele não tinha ingerido bebida alcoólica e que não estava em alta velocidade. Em relação ao Kaique, só para tirar um assunto da frente aqui, toda hora chega mensagem, mas escuta, fizeram bafômetro no Kaique, ele tava bêbado, vocês estão protegendo o Kaique. Ontem um cara escreveu assim, vocês estão protegendo o seu par, ou um dos seus. Eu não sei onde que eu sou par do Kaique Brito, bem que eu queria ser bonito assim, bem sucedido, ator da Globo. Eu nunca vi o Kaique Brito na minha vida, não tenho nenhuma razão para protegê-lo. O que eu posso dizer é o seguinte, ele não estava dirigindo. Se ele estava bêbado é irrelevante, ele tem o direito de andar bêbado na rua. Não é proibido. Ele foi imprudente, ele atravessou fora da faixa de pedestres, correndo, não olhou pro lado, foi um maluco. E tá pagando um preço alto por isso. E tá pagando um preço bem alto por isso. Então, o Kaique Brito não tem que ser protegido por ninguém, ele não fez nada de errado, a não ser atravessar fora da faixa. Nossa, bota esse homem na forca agora. Melhoras pra ele, estamos torcendo demais para que o Kaique saia dessa. E o Bruno De Luca continua sendo cobrado muito pelos fãs, né? Pelas pessoas que gostam, acompanham. Tanto que ele fechou comentários na rede social dele, né? Porque as pessoas estavam perguntando muito o que aconteceu, que ele deve explicações aos seus fãs por ser uma pessoa pública, por que ele foi embora, por que ele viajou, foi para um show no dia seguinte e tal. Houve testemunhas dizendo que ele viu o amigo, soube que era o amigo, ainda assim foi embora do local, enfim. Não para em pé esse negócio de não sabia que era ele. Tô aqui tranquilão em frente ao bar. Uma pessoa foi atropelada, deixa eu vazar. Mas do ponto de vista legal, também não tem nada, né? Não tem obrigação, né? Exatamente. Mas é uma atitude estranha mesmo. E tem o Mingau, né? Sim, em São Paulo, o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, segue internado. Ele está em estado grave ainda, depois de ser baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio. Lucas Belotti está aqui, nos atualiza o estado de saúde. Conta mais detalhes. Lucas, bom dia. Bom dia, Sheila, para você e para os nossos ouvintes. Segundo o Hospital São Luís do Itaim, em São Paulo, onde o Mingau está internado, ele segue na UTI, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico necessário. O quadro permanece grave, mas estável, segundo a equipe médica. Nessa semana, ele passou por um processo de traqueostomia no hospital, aquele procedimento médico que consiste na abertura frontal da traqueia para inserção de uma cânula. Desde a última sexta-feira, a gente lembra também, segundo os médicos do setor de terapia intensiva do hospital, vem sido reduzido gradativamente as drogas sedativas para cura, para o processo de recuperação do Mingau. Ele está internado desde o dia 3 deste mês, depois de ser baleado em Paraty, litoral sul fluminense. Nesse período, ele já passou por 2 cirurgias. Não há uma previsão ainda por parte dos médicos, ainda é cedo, segundo a equipe, para apontar possíveis sequelas que o músico ficará depois desse processo todo. Quadro que é grave, mas segue estável, segundo o boletim médico mais recente. Novas informações, novidades devem ser divulgadas no fim da manhã de hoje. Valeu, Lucas. A defesa do ex-jogador Robinho defende a rejeição do pedido para que ele cumpra no Brasil a pena por estupro imposta pela Justiça da Itália. Thaís Provieri.
A defesa do ex-jogador de futebol, Robinho, pediu que o Superior Tribunal de Justiça rejeite o requerimento feito pelo governo da Itália para que o atleta comece a cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão, que foi condenado por estupro. Em fevereiro deste ano, o governo italiano pediu a homologação da decisão da Justiça, o que na prática permitiria que Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil. Os advogados do atleta sustentam que, como a Constituição proíbe a extradição de um brasileiro, não seria possível admitir a homologação e execução de uma pena aqui no país. Robinho foi sentenciado por estuprar, junto com outros 5 homens e uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do Milan. Em São Paulo, o ex-jogador Serginho Chulapa está preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. Conta pra gente, Thiago Muniz, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Foi mantida, após audiência de custódia, a prisão do ex-jogador e treinador de futebol Serginho Chulapa por falta de pagamento de pensão. Ele foi detido no fim da noite de anteontem por um policial militar que avistou o ex-atleta num posto de combustíveis no bairro Aparecida, em Santos. Segundo o boletim de ocorrência, o PM tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto e levou o procurado para a delegacia. A Justiça realizou ontem a audiência de custódia e encaminhou Serginho Chulapa à prisão. A reportagem entrou em contato com a defesa do ex-jogador e aguarda retorno. Imagens de câmeras de segurança trazem mais detalhes sobre o caso do cachorro assassinado por um policial militar aposentado no Espírito Santo. É o cachorro Churros, um Golden, que foi morto no último sábado. Na frente de 3 crianças, esse policial foi solto sem o pagamento de fiança. A Letícia Cardoso está conosco, até porque vieram imagens a público, e nessas imagens, não é, Letícia? Peço até para que você as descreva. Não dá para ver exatamente o momento em que esse cachorro oferecia, de fato, algum risco a esse policial, não é? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Exatamente. Os nossos ouvintes também vão conseguir ver essas imagens agora, que foram obtidas pela CPI contra os maus tratos da Assembleia e cedidas aqui à Band News FM. Elas mostram exatamente o antes e o depois da ação de um policial militar que matou a tiro o cão da raça Golden, o Churros, como ele era chamado no último final de semana. Repare, Sheila, a câmera mostra quando o cachorro aparece numa esquina e logo depois o militar atravessa a rua na mesma direção do cachorro. E o Golden então pula nele, pula e imediatamente se afasta. Retorna e não encosta mais no policial. Nesse momento, a câmera começa a não captar mais a imagem porque eles seguem andando. O cachorro anda e o policial atrás dele. E é nesse momento que ele tira da cintura, a imagem até pega, né, ele botando a mão na cintura, tira a arma, segundo o relato da família, da tutora também, e atira no animal. Se os ouvintes perceberem, lá no fundo, logo vai aparecer a família. A família estava passeando com o cachorro. Uma criança parece desesperada no fundo. E a família imediatamente tenta sair do local e cobra providência. O Churros ainda consegue correr, ferido, né? Pela rua, ele já mostra ele desnorteado. E a família o acompanha, revoltada, né? A criança até fica ainda, né? O pai tenta puxar, a criança fica porque fica revoltada. E logo em seguida, infelizmente, no final dessa imagem, a gente vê a cena mais triste desse vídeo, que é quando o Churros cai, já ferido, numa calçada. O vídeo fica claro e, de acordo com a presidente da CPI, as imagens, né, claro, também já estão de posse da Polícia Civil, que está tocando esse inquérito, Sheila, que vai avaliar se a atitude do policial foi em legítima defesa mesmo. Mas os vídeos aí, o vídeo mesmo está mostrando qual foi a atitude do Churros e qual foi a resposta desse policial para a atitude dele. Olha, as imagens, elas não são 100% claras, né? O que dá para ver no começo é o cachorro ali com o rabo abanando e aquele sinal de que o cachorro está fazendo festa, né? E aí ele se aproxima, enfim, sobe ali com as 2 patas, nem chega a subir, né? Com as 2 patas na altura da cintura dele e tal, tá latindo, evidentemente. E ele tenta se esquivar, daí o cachorro se afasta, né? Quer dizer, não configura um ataque, esse cachorro não vai para o ataque. É muito rápido, inclusive, o momento em que ele só se aproxima, late e sai.
de perto. Ele faz festinha pra esse cara. Isso. E aí, imediatamente, ele se... Aí o policial aí levanta as mãos, né? Como que, epa, estou sendo atacado. Não estava. Aí o cachorro se afasta e ele já mete a mão na cintura, esse canalha. Pois é. Já na intenção mesmo de matar esse cachorro. É. Aí o cachorro faz que vai se aproximar dele de novo, mas em nenhum momento com a linguagem corporal do ataque. É um Golden fazendo Goldenzices. Exatamente. Festinha, né? Sendo bonachão. Meu Deus, que canalha. E tá solto, né? Sujeito Porque a gente... imprestável. E tá solto porque a gente sabe como funciona o crime de maus tratos no Brasil. Muito embora há 3 anos tenha mudado a pena para quem comete esse tipo de crime, houve um aumento para quem comete esse tipo de crime. Hoje a gente está falando de uma pena que pode variar da reclusão de 2 a 5 anos de prisão, mais uma multa. Há vários projetos em tramitação que pedem um agravamento da pena para o caso de morte, um agravamento em 1/3 da pena, mas isso não está aprovado. E a gente sabe como funciona, né? Porque acaba sendo considerado pela justiça um crime de menor potencial ofensivo. O resultado, essas pessoas ficam soltas. Invariavelmente, é o que acaba acontecendo, infelizmente. Crime de maus tratos, resultando em morte mesmo, com todo esse contexto, em frente às crianças e tal, sem que ele, de fato, oferecesse uma ameaça ao cachorro, uma ameaça real. E ainda assim, gente assim não vai pra cadeia. Que horror, meu Deus. Bom, a Justiça de Minas Gerais determina o bloqueio de 50 milhões de reais dos sócios da 123 Milhas. Bruna Vale. O Tribunal de Justiça de Minas determina o bloqueio de até 50 bilhões de reais dos sócios da 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira após pedido do Ministério Público do Estado. O juiz ainda determinou que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa e da Novum Investimentos, determinando a responsabilidade solidária nos processos dos 2 sócios. Segundo apurado pelo MP, o montante a ser bloqueado corresponde a cerca de 1% do faturamento estimado da 123 Milhas em 2022. O objetivo é estabelecer uma garantia mínima para a reparação dos consumidores lesados. Agora são 7h49. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, seu Iveco é mais negócio. Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hoje Milton Neves não está conosco, mas temos muito de futebol aqui. Vamos falar de futebol? Vamos. Quer falar você? Atlético Paranaense e Inter. Dois belos papelões, hein, dos finalistas da Copa do Brasil até 4 dias do jogo decisivo. Deu o Atlético e deu o Inter na retomada do Campeonato Brasileiro. Yuri Queiroga. 4 jogos dão prosseguimento à 23ª rodada do Brasileirão hoje. Às 7 da noite, Fortaleza e Corinthians se encontram exatamente 13 dias antes do início da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo tem transmissão da Band News FM para os ouvintes da capital cearense. No mesmo horário, o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Já às 8 da noite, tem Curitiba e Bahia, no Couto Pereira, com transmissão para quem está em Salvador. E às 9h30, o ouvinte de Porto Alegre terá todas as emoções de Bragantino e Grêmio. Ontem, Flamengo e São Paulo, finalistas da Copa do Brasil, se deram mal. O tricolor até saiu na frente, mas levou a virada do Colorado, que venceu por 2-1 no Beira-Rio e agora tem uma semana para se preparar para a ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense. Já o Mengão, que jogou em Cariacica, no Espírito Santo, viu o Atlético Paranaense fazer uma partida sólida e vencer por 3-0, tendo ainda Gabigol expulso no segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo pode perder ainda mais contato com o líder Botafogo, já que a distância pode chegar a 15 pontos. Pô, que jogo legal de derrubar técnico esse de domingo, hein, nação flamenguista? Não é? A relação de Sampaoli com o Flamengo parece ter chegado ao fim, né? E que oportunidade melhor para derrubar um técnico do que uma final de campeonato. Já imaginou? Aquele Maracanã lotado com 70 mil flamenguistas cantando São Paulo. Hein?
um 2-0 bonito ali, dentro de casa, ou melhor, um resultado que nem o de ontem. Tá. Que tal? Pra derrubar treinador. Vamos nessa, pessoal? Tô apelando já, né? Bora. Tá.